Capítulo 6. Lídia se deitou no sofá com a cabeça no colo de Rick. 2 cachorros deitavam-se no chão à frente, um gato estava enrolado ao lado e o hamster corria uma maratona na rodinha, ou o periquito no quarto de Day raspava o bico na lateral da gaiola. Os peixes do tanque de 200 litros estavam calmos, silenciosos. Rick passou os dedos pelos cabelos dela, distraído. Estavam assistindo ao noticiário das 10 horas porque os dois eram patéticos demais para ficarem de pé até às 11. A polícia havia liberado um retrato falado de um homem visto perto do carro abandonado de Anna Kilpatrick. O desenho era quase vago, risível. O cara era alto ou de estatura mediana. Os olhos eram azuis ou verdes. Os cabelos eram pretos ou castanhos. Não havia tatuagens nem marcas que o identificassem. Sua mãe provavelmente não o reconheceria. O jornal passou para uma entrevista com o deputado Johnny Jackson. A família Kilpatrick era do distrito dele, então, pela lei, ele tinha que aproveitar ao máximo a tragédia para questões políticas. Ele falou sobre a lei e sobre a ordem por alguns segundos, mas, quando o repórter tentou especular sobre o bem-estar da garota, o homem se calou. Quem já tinha lido um suspense sabia que a possibilidade de encontrar a garota perdida diminuía a cada hora. Lídia fechou os olhos para não ver as imagens da família Kilpatrick. A expressão deles tinha se tornado dolorosamente familiar. Ela percebeu que eles começavam, aos poucos, a aceitar que a garota não voltaria. Em pouco tempo, 1 ano se passaria, depois mais 1 ano, e a família viveria o aniversário de 10 anos e então de 2 décadas e mais. Crianças nasceriam. Netos. Casamentos seriam feitos e desfeitos. E atrás de cada evento, apareceria a sombra da garota de 16 anos, desaparecida. De vez em quando, um alerta do Google no computador de Lídia encontrava uma matéria que mencionava o nome de Julia. Normalmente, era porque um corpo foi encontrado na área de Athens e o repórter vasculhou o arquivo em busca de casos abertos que ainda pudessem ser relevantes. Claro, o corpo nunca foi identificado como sendo de Julia Carroll. Nem de Abigail Ellis. Nem de Samantha Findlay. Nem de nenhuma das dezenas de mulheres que tinham desaparecido desde então. Havia um número tristemente enorme de ocorrências de garota desaparecida mais Universidade de Geórgia. Se estupro fosse acrescentado, os resultados chegavam aos milhões. Será que Claire havia realizado as mesmas buscas? Será que sentia o mesmo tipo de náusea quando um alerta aparecia dizendo que um corpo tinha sido encontrado? Lídia nunca pesquisava na internet informações sobre sua irmã mais nova. Se Claire tinha uma página no Facebook ou uma conta no Instagram, ela não queria ver. Tudo o que se relacionava a Claire se relacionava a Paul. A associação era dolorosa demais para que ela recorresse ao computador. E, para ser sincera, a angústia de perder Claire era quase maior do que a de perder Julia. Independentemente do que havia acontecido com a irmã mais velha, tinha sido uma tragédia. O conflito com Claire havia sido uma escolha. De Claire. E de Ellen também. Na última vez que Lídia conversou com a mãe, Ellen disse: "Não me faça escolher entre você e sua irmã." E Lídia respondeu: "Acho que você já escolheu." Apesar de Lídia não ter conversado com a mãe desde então, ainda procurava notícias dela. Da última vez que checou os registros de impostos do condado de Athens Clarke, Ellen ainda morava na mesma casa na Boulevard, a oeste do campus. O Banner Herald apresentou uma boa matéria quando Ellen se aposentou da biblioteca após 40 anos de carreira. Seus colegas tinham dito que a gramática deles nunca mais seria a mesma. O obituário do segundo marido de Ellen mencionava que ela tinha 3 filhas, o que Lídia achou bacana até perceber que outra pessoa deveria ter escrito. Day não era mencionada porque não sabiam que ela existia. Lídia provavelmente nunca remediaria a situação. Nunca suportaria a humilhação de ver a filha conhecer pessoas que tinham tão pouca consideração por ela. Lídia se perguntava se a família tentava encontrá-la online. Duvidava de que Ellen usasse o Google. Sempre foi certinha. Ellen tinha muitos lados diferentes, os quais Lídia conhecera. A mãe jovem e divertida que organizava bailes e festas do pijama.
A bibliotecária muito temida e organizada que humilhava os funcionários quando tentavam banir Goeske Alice da biblioteca. A mulher arrasada e paralisada que bebia para dormir no meio do dia depois que a filha mais velha sumiu. Ele avisou, não me faça escolher, mas estava claro que ela já tinha escolhido. Será que Lydia podia julgá-la por não acreditar no que ela disse sobre Paul? O que Claire disse no cemitério era a verdade. Lydia havia roubado a família. Mentido. Enganado. Explorado os sentimentos deles. Havia se aproveitado do medo que sentiam de perder outro filho e basicamente extorquia dinheiro para comprar drogas. Mas era essa a questão. Lydia era viciada. Todos os seus crimes foram cometidos para se drogar. E isso trazia à tona a pergunta que Ellen e Claire, ao que parecia, nunca se deram ao trabalho do fazer: o que Lydia ganharia mentindo a respeito de Paul? Eles nem sequer permitiram que ela contasse sua parte da história. Separadamente, ela tentou contar a cada um deles sobre a carona no Miata de Paul, da música no rádio, do modo com que Paul tocou seu joelho, o que aconteceu depois, e todos tiveram a mesma reação: não quero ouvir. Hora de acordar. Rick tirou o som da TV quando um comercial começou. Ele colocou os óculos e perguntou: como é conhecido uma determinada semente com casca? Lydia deitou-se de costas com cuidados para não atrapalhar o gato. Amendoim. Certo. Ele embaralhou as cartas do jogo. Eles estavam estudando para a noite do desafio de pais e mestres. Lydia tinha feito quase 2 anos de faculdade. Rick, 3. Eles sentiam um prazer perverso em derrotar os médicos e advogados da Westerly Chosen. Rick perguntou: quem está enterrado em um cemitério argentino com o nome de Marimage? Eva Peron. Pergunte algo mais difícil. Rick embaralhou as cartas de novo. Onde fica a montanha mais alta do mundo? Lydia colocou as mãos sobre os olhos para se concentrar. Você disse a mais alta, e não a de mais alta elevação, então não pode ser o Everest. Enquanto pensava, ela emitiu alguns ruídos que fizeram os cachorros se mexerem. O gato começou a apertar a barriga dela com a pata. Ela ouvia o relógio tic-taqueando na cozinha. Pense no ukulele, disse Rick, por fim. Ela espiou entre os dedos. Havaí? Mauna Kea. Você sabia a resposta? Vou dizer sim, porque você não tem como saber. Ela estendeu o braço e fingiu dar um tapa no rosto dele. Ele mordeu a mão dela. Conte-me como é sua irmã. Lydia já tinha contado que havia sido surpreendida por Claire no cemitério naquela tarde, mas não a parte em que se agachou no túmulo de Paul. Ela está exatamente como pensei. Você não pode simplesmente dizer que ela virou uma mãe e pronto. Por que não? As palavras saíram mais fortes do que Lydia pretendia. O gato percebeu a tensão e foi para o braço do sofá. Ela continua magra e bonita. Claro que malha o tempo todo. Sua roupa custa mais do que meu primeiro carro. Aposto que ela deixa o número da manicure na descagem rápida. Rick olhou para ela. Só tem isso a dizer? Ela vai para a academia e usa roupas de marca? Claro que não, disse Lydia, porque Claire ainda era sua irmã. Ela é complicada. As pessoas olham para ela e veem como ela é bonita, mas não percebem que, por trás da aparência, ela é inteligente, engraçada e... Ela parou de falar. Será que Claire ainda era inteligente e engraçada? Depois que Julia desapareceu e Ellen saiu de cena, Lydia assumiu as responsabilidades de mãe. Era quem garantia que Claire chegaria a tempo na escola, que dava o dinheiro para o almoço e as roupas limpas. Era com ela que Claire sempre se abria. Elas foram melhores amigas até Paul forçar a separação. Lydia disse a Rick. Ela é discreta. Odeia confrontos. Dá a volta no mundo para evitar uma discussão. Então ela é adotada? Lydia deu um tapa no braço dele. Pode acreditar, ela era muito malandra. Podia dar a impressão de estar concordando com tudo,
mas logo depois ela saía correndo e fazia o que bem entendia. Lídia esperou outro comentário, mas Rick controlou a língua. Ela disse: antes da briga, cheguei a pensar que era a única pessoa no mundo que a compreendia de verdade. E hoje? Lídia tentou lembrar exatamente o que Claire tinha dito a ela no cemitério. Ela disse que não sei nada sobre ela. E tem razão. Não conheço a Claire Dupont. Você acha que ela mudou tanto assim? Sei lá, disse Lídia. Ela tinha 13 anos quando Júlia desapareceu. Todos lidamos com isso de um jeito próprio. Você sabe o que eu fiz e o que aconteceu com meu pai e com minha mãe. A reação de Claire foi se tornar invisível. Ela só concordava com todo mundo, pelo menos aparentemente. Nunca causou nenhum problema. Tirava notas boas. Foi co-capitã das líderes de torcida. Ela se dava bem com todas as garotas populares. Isso não me parece ser invisível. Então, não estou explicando direito. Lídia procurou uma maneira melhor de falar. Ela estava sempre se controlando. Era a co-capitã, não a capitã. Poderia ter namorado o astro do time, mas namorou o irmão dele. Poderia ter sido a melhor da sala, mas propositalmente entregava um trabalho atrasado ou deixava de fazer uma tarefa para ficar mais perto dos medianos. Ela saberia responder Mauna Kea, mas diria Everest porque ganhar chamaria a atenção demais. Por quê? Não sei, disse Lídia, não porque não sabia, mas porque não sabia como explicar de modo a dar sentido. Ninguém entendia por que alguém desejaria ficar em segundo. Era anti-americano. Ela só queria paz, acho. Ser adolescente é difícil. Júlia e eu tivemos 2 pais ótimos. Claire só enfrentou turbilhões. Então, o que ela viu em Paul? Perguntou Rick. Ele não era um cara mediano. Pelo menos no obituário, ele aparece como um homem de muito sucesso. Lídia tinha visto a foto no obituário de Paul. Claire havia conseguido dar pérolas ao porco. Ele não era assim quando a conheceu. Era um universitário cheio de si. Usava óculos fundo de garrafa e meias pretas com sandálias. Ria pelo nariz. Era muito, muito inteligente, talvez até um gênio, mas talvez fosse nota 5, e Claire sempre foi 10. Lídia se lembrava da primeira vez que viu Paul Scott. Não lhe saía da mente a ideia de que Claire poderia arranjar coisa muito melhor. Mas a verdade é que Claire nunca quis coisa melhor. Lídia disse. Ela sempre paquerava os caras bonitos, populares, mas levava os nerds para casa, e eles praticamente morriam de gratidão. Acho que assim ela se sentia segura. Qual é o problema de se sentir segura? O problema é que o modo como Paul lhe dava segurança era afastando Claire de todo mundo. Ele era o salvador dela. Fazia com que ela pensasse que tudo de que precisava era ele. Ela parou de falar com os amigos. Parou de me ligar tanto. Não ia mais visitar nossos pais. Paul a isolou. Parece um relacionamento abusivo clássico. Até onde sei, ele nunca bateu nela nem gritou com ela. Só a controlava. Como quem controla um pássaro em uma gaiola, mas o mantém bem cuidado? Mais ou menos, disse Lídia, porque era mais do que isso. Ele era obcecado por ela. Ele a olhava pela janela quando ela estava em aula. Deixava bilhetes no carro dela. Claire chegava em casa e encontrava uma rosa na porta. Isso não é romântico? Não se a pessoa faz isso todo dia. Rick não soube o que responder. Quando estavam na rua, ele sempre a tocava. Mexia nos cabelos, segurava a mão, beijava o rosto. Não era carinhoso. Era assustador. Bem, disse Rick, com um tom diplomático, talvez ela gostasse de receber atenção. Sei lá, ela se casou com ele e permaneceu casada por quase 20 anos. Acho que ela cedeu, isso, sim. A quê? Ao tipo de cara errado. Que seria?
Alguém por quem ela nunca foi louca ou por quem nunca perdeu o sono nem se preocupou em ser traída. Ele era seguro porque ela nunca se entregaria totalmente a ele. Não sei, amor. 20 anos é bastante tempo para aguentar alguém de quem não se gosta. Lydia pensou em como Claire estava arrasada no cemitério. Certamente parecia estar sofrendo. Mas Claire sempre foi muito boa em se comportar exatamente como as pessoas esperavam que se comportasse, não por ser duas caras, mas para se preservar. Ela disse: quando eu era magra e bonita, caras como Paul estavam sempre por perto. Eu tirava sarro deles. Eu os provocava. Eu os usava e deixava que me usassem porque estar ao meu lado significa que eles não eram fracassados. Caramba, amor. Que pesado, comentou Rick. É a verdade. Sinto muito em ser sincera, mas as meninas não gostam de capachos. Principalmente as bonitas, porque não existe novidade. Os caras dão em cima delas o tempo todo. Não podem andar na rua nem comprar café ou ficar paradas num canto sem que um idiota venha fazer um comentário sobre a beleza delas. E as mulheres sorriem porque é mais fácil do que mandar os caras se ferrarem. E menos perigoso, porque, quando um homem rejeita uma mulher, ela vai para casa e chora por alguns dias. Se uma mulher rejeita um homem, ele pode estuprá-la e matá-la. Espero que não esteja dando a Dei esse conselho incrível. Ela vai aprender sozinha dentro de pouco tempo. Lydia ainda lembrava como as coisas eram quando ela cantava na banda. Os homens brigavam pelo privilégio de cortejá-la. Ela nunca tinha que abrir uma porta. Nunca tinha que comprar bebidas nem nada. Dizia querer alguma coisa e o que queria era colocado à sua frente antes que terminasse a frase. O mundo para quando uma mulher bonita quer passar, disse a Rick. É por isso que as mulheres gastam bilhões com produtos para o rosto. Durante toda a vida, elas são o centro das atenções. As pessoas querem ficar perto delas só porque são atraentes. As piadas delas são mais engraçadas. A vida delas é melhor. E então, de repente, elas ganham bolsas embaixo dos olhos ou engordam um pouco e ninguém mais liga para elas. Deixam de existir. Você está colocando todas as pessoas no mesmo saco. No ensino médio, você viu algum cara sendo enfiado no armário? Ou já viu alguém arrancar uma bandeja da mão dele? Rick não disse nada porque deveria ter sido o cara que aterrorizava o coitado. Imagine se esse cara namorasse a rainha do baile. Foi assim quando Paul começou a namorar Claire. Dava para ver o que ele estava ganhando, mas e ela? Rick olhou para a televisão sem som enquanto pensava. Acho que entendo o que quer dizer, mas as pessoas são mais do que a aparência. Mas você só conhece uma pessoa porque gosta do que vê. Ele sorriu para ela. Gosto do que vejo. Lydia ficou pensando no queixo duplo ou triplo com o qual podia ser vista, já que estava deitada de barriga para cima, e se suas raízes brancas apareciam sob a luz da televisão. O que você vê? A mulher com quem quero ficar o resto da vida. Rick colocou a mão na barriga dela. Sabe esta barriga da qual você sempre reclama? Foi onde a Dei passou os primeiros 9 meses da vida dela. Ele pressionou a mão no peito dela. Este coração é o mais gentil e delicado que já vi, deixou os dedos subirem em direção ao pescoço. E aqui é onde sua voz linda é feita. Ele diminuiu a pressão ao tocar os lábios. Estes são os lábios mais macios que já beijei. Tocou os cílios. Estes olhos veem além das besteiras que faço. Ele afastou os cabelos. Esta cabeça vive cheia de ideias que me surpreendem e me fazem feliz. Lydia levou a mão dele de volta a seus seios. E isto? Me dão horas de prazer. Me beije antes que eu diga algo idiota. Ele se inclinou e beijou os lábios dela. Ela apoiou a mão na nuca dele. Dei estava passando a noite na casa de Bella. O dia seguinte era domingo. Eles poderiam dormir até mais tarde. Talvez pudessem fazer 2 rodadas. O telefone celular dela tocou no outro cômodo.
Rick sabia que não deveria pedir para que ela ignorasse o telefone quando Day não estava em casa. Continue sem mim, disse ela. Volto daqui a pouco. Lydia passou pelos cães e por um monte de roupa suja ao seguir para a cozinha. Sua bolsa estava numa cadeira. Ela vasculhou-a por vários segundos até encontrar o telefone no balcão. Havia uma nova mensagem de texto. Ela está bem? Rick estava de pé na porta. Ela deve ter esquecido o livro de matemática de novo. Lydia escorregou o polegar pela tela. Havia uma mensagem de texto de um número restrito. A mensagem indicava um endereço desconhecido em Dunwood. O que foi? Perguntou Rick. Lydia olhou o endereço, tentando entender se a mensagem tinha sido enviada por engano. Ela cuidava de um pequeno negócio. Não podia deixar o telefone desligado. A secretária eletrônica no trabalho informava seu celular. O número da loja estava na lateral da van com uma foto enorme de um labrador amarelo que a lembrava do cachorro que seu pai havia resgatado depois do desaparecimento de Julia. Lydie? Perguntou Rick. Quem é? É a Claire, disse Lydia, porque sentia que era ela, com toda a sua alma. Minha irmã precisa de mim.